Olá, diariamente eu recebo perguntas, questionamentos sobre qual que seria a melhor opção de Power Brief para as pessoas, tá? Então, assim, as pessoas que me ligam são dos mais variados problemas, desde pessoas que têm uma doença moderada, uma doença pulmonar moderada, até atletas amadores, atletas profissionais. Não me recordo desse contato. Então isso me motivou a tentar delinear um pouco melhor sobre como escolher o seu aparelho Power Brief. Tá? Primeiro assim, todo Power Brief ele tem o mesmo princípio de funcionamento, que é o treinamento resistido. Tá? Então não existe qual Power Brief é melhor ou qual é pior. Todos eles são basicamente a mesma coisa. O que a gente precisa entender? É que cada Power Brief ele tem uma abrangência de carga. O que é essa carga que eu estou falando? A carga é a própria contração do músculo respiratório. Todo músculo obedece uma contração, tá? Então, a contração do músculo respiratório, a gente mensura ela baseada em uma unidade que a gente chama de centímetros de água, que é pressão, que é a unidade de pressão. Por quê? Porque quanto melhor a contração do músculo respiratório, maior vai ser o que a gente chama de pressão negativa. Quanto maior essa pressão negativa, maior a capacidade da gente mobilizar ar para dentro dos pulmões. Tá? Essa pressão muscular inspiratória, essa pressão inspiratória, ela varia de pessoa para pessoa de acordo com idade, sexo e altura e peso. Tá? Na relação de sexo entre homens e mulheres da mesma faixa etária, mesmo peso, ela tem uma certa proximidade, mas existe essa variação. Fora esse contexto, a gente precisa entender qual que é a complexidade do problema da pessoa e o que a pessoa almeja. Então, por exemplo, a gente tem um paciente que ele só está buscando um tratamento para a saúde dele. Tá? Talvez para esse paciente não seria uma boa opção adquirir um aparelho Power Brief. Tá? Porque daí ele só ia usar em um determinado momento. O que eu tento passar por aqui é que o Power Brief não é só um aparelho para o seu tratamento de saúde, ele é um aparelho que vai te trazer uma qualidade de vida, ele é um aparelho para toda uma vida. Tá? Então, o primeiro ponto a ser entendido é isso, e a priori trabalhar com o paciente essa orientação do uso regular do aparelho. Segundo ponto, a complexidade do problema do paciente. Tá? Por quê? Porque pacientes mais graves, eles têm uma tolerância à progressão de carga menor do que pacientes não tão graves. Segundo aspecto, e o terceiro aspecto, na verdade, que na minha opinião é o mais importante, a gente saber a idade do paciente, peso e altura. Porque de acordo com a idade do paciente, peso e altura, a gente vai ter qual seria a força muscular inspiratória normal para ele. Aí sim, a gente, com esse conjunto, a gente chegaria nessa indicação do melhor aparelho. Tá? Ali na linha mecânica, para o paciente adquirir, nunca a melhor opção é adquirir um aparelho eletrônico. Nunca. Mas os aparelhos da linha mecânica. Por que eu falo nunca seria uma opção para o paciente adquirir o aparelho da linha eletrônica? São aparelhos caros que dependem de conhecimento técnico para o manuseio e interpretação de alguns dados que eles têm. Eu salvo a questão que esse paciente seja um fisioterapeuta da área, então eu não vejo fundamento em adquirir um aparelho da linha eletrônica. Eu tenho o meu aparelho eletrônico, que eu trabalho com ele, faço as minhas avaliações dos pacientes e me avalio. E eu tenho um aparelho da linha mecânica. O meu aparelho é o Power Brief Plus HR, que é aquele vermelhinho da linha Plus. Tá? Mas a escolha dele, para mim, foi de acordo com alguns critérios. Tá? Eu tenho 43 anos,
pratico atividade física, apesar de ser uma abrangência de carga muito alta, mas é algo que para mim poderia ser tanto o azul quanto o vermelho. Tá? Eu optei por vermelho, tá? Pelo fato de comercializar e trabalhar com aparelho, eu tenho uma certa facilidade na aquisição. Mas no meu caso poderia ser tanto o azul quanto o vermelho. Definido isso, qual seria a abrangência de carga, a gente entra na questão se seria o branco, o verde, azul ou vermelho. Aí a gente leva em consideração outros aspectos, se vai ser um aparelho da linha Classic ou um aparelho da linha Plus. Tecnicamente, eu não vejo muita diferença em aparelhos da linha Classic ou da linha Plus. O resultado final é basicamente o mesmo. Tá? A gente obedece essas questões aí para poder determinar qual que seria o melhor aparelho para cada paciente. É possível ser feito isso de forma online? Sim, é possível. Assim como também, em determinados casos, a gente consegue promover um tratamento online para o paciente, tratamento de fisioterapia respiratória. Agora, é claro que numa avaliação com os recursos apropriados para se avaliar, essa escolha e perspectiva de ganho do paciente ela é bem maior, tá certo? Então, esse era o vídeo que eu gostaria de passar para vocês hoje, tá? Ficou alguma dúvida? Ou você deixa aí nos comentários públicos para eu responder, ou você entra em contato comigo, para a gente tentar te ajudar e a esclarecer a sua dúvida, tá certo? Tendo interesse em adquirir o aparelho, né? Espero que adquiram um aparelho com a gente. O site onde a gente comercializa os aparelhos é treinamentorespiratório.com.br. Tem algumas questões lá que a gente tenta facilitar a compra para vocês, né, para que vocês adquiram. Uma dessas facilidades é a possibilidade de efetuar a compra do aparelho através do aplicativo AMI. A gente tem algumas questões de cashback, desconto. Adquirindo no site Treinamento Respiratório, você tem a oportunidade de colaborar com alguma causa social. Então, você faz a compra do aparelho e você escolhe, antes de finalizar a compra, você escolhe qual causa social você pretende ajudar. Você paga. Você não vai pagar nada mais pelo aparelho. O dinheiro que é revertido para a gente, para a minha empresa, vai tirar um valor que vai ser doado para essa causa que você escolheu. Tá certo? Então, encerramos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.